na época em que o Brasil não era uma república, mas era um império, e muitas pessoas ao redor do mundo vinham conhecer o Brasil. Um país novo, tinha acabado de ficar independente de Portugal. E existem assim muitas cartas preservadas de pessoas de outros países acerca do que eles viram ao visitar o Brasil. E existe uma carta de um viajante francês que veio conhecer o Brasil e, ao visitar o sul do nosso país, mais precisamente o estado do Paraná, ele relatou o seguinte no seu diário: como no resto do Brasil, todo mundo trabalha o menos possível. A vida dos homens muito pobres difere pouco da vida dos índios selvagens. Eles só plantam o estritamente necessário para o sustento da família e passam meses inteiros embrenhados na mata. Num outro vilarejo, ele disse o seguinte acerca daquilo que ele presenciou: o capitão Mor era obrigado a demarcar a quantidade de terra que cada um devia semear, colocando de vez em quando alguns preguiçosos na cadeia, a fim de intimidar os outros. Se preguiça fosse simplesmente ócio, como sugere esse viajante francês aqui, por que ela é definida como um pecado capital? Se é simplesmente ócio, como que ela pode ser uma ameaça tão grande à vida humana a ponto de estar na lista dos 7 pecados capitais? Entende-se que o ócio é apenas um pequeno sintoma desse pecado gigantesco que é a preguiça. Já falei sobre preguiça aqui na igreja. E lembro-me que, ao falar, mencionei que é possível que alguém trabalhe muito justamente porque é preguiçoso. Tem gente que trabalha muito exatamente porque é preguiçoso. Isso nos mostra que preguiça tem uma outra definição que talvez a gente não esteja atento e não saiba. Tem gente que se ocupa muito porque tem preguiça de enfrentar a realidade que o cerca. Tem gente que corre de um lado para o outro, trabalhando muito, num frenesi enorme, mas é vítima daquilo que é chamado de movimento sem deslocamento. É aquela ideia do cachorro que corre atrás do rabo. É correr sem sair do lugar. É uma atividade irrefletida, mecânica, automatizada, repetitiva. É aquilo que você sempre fez e nunca se perguntou por que você sempre fez aquilo. É aquilo que você faz, não está satisfeito com o resultado que você colhe, mas você continua fazendo porque você tem preguiça de pensar diferente. Você tem preguiça de ousar, de questionar, de inventar, de reinventar.
Você tem preguiça de reinventar-se. Semana passada eu encontrei com uma pessoa que saiu de Campos há uns 3 anos e agora voltou para ficar uns 6 meses aqui. Ele falou: estou impressionado como que os meus amigos continuam fazendo a mesma coisa, na mesma vidinha, não querem crescer, não querem evoluir, se contentam com a mesma vidinha. Uma das características da preguiça é o desistir da vida. É um torpor insensível e constante que não espera nenhuma novidade da vida. O preguiçoso, ele é pessimista, ele é um descrente com a vida, ele é descrente com as pessoas, ele é descrente com Deus. A preguiça é um pecado de omissão e não de comissão. Ela se caracteriza pela ausência de uma atitude positiva e não pela presença de uma atitude negativa. Se você entende isso. Eu acho que foi, eu não anotei aqui, mas foi aquele camarada que escreveu o livro Os 7 Pecados Capitais, os Guinness. Ele disse assim: este é o pecado que não acredita em nada, não se preocupa com nada, não procura conhecer coisa alguma, não interfere em nada, não se alegra com nada, não ama nada, não odeia nada, não acha propósito em nada, não vive para nada, apenas permanece vivo, porque não há nada pelo que morrer. Ou seja, o preguiçoso é aquele que, diante da crueldade, diante da injustiça e da tragédia, ele dá de ombros e troca o canal. Ele vê lá que um rapaz entra numa igreja e mata 9 pessoas e diz: que coisa que é o mundo, né? Que pena. Aí muda para o canal de esporte e a vida continua. O preguiçoso, ele é omisso diante das tragédias. O preguiçoso, ele é insensível para com a realidade que o cerca. Ele é insensível com uma criança que passa necessidade, e ele é insensível diante das cataratas do Iguaçu. Porque a vida para ele, tanto faz, tanto fez. O preguiçoso, ele se depara com uma bela música, com uma poesia extraordinária, com uma obra de arte maravilhosa, e ele diz: é legal. Então, o preguiçoso é aquele que perdeu a paixão pela vida, pelo riso, pela alegria. Alguém disse que os sinônimos da preguiça são prostração, letargia, apatia, indolência, lassidão, fastio e tédio. Então, diante de tudo isso, eu pergunto para você: você é uma pessoa preguiçosa? Você pode trabalhar muito, 40 horas por semana, e ser um preguiçoso, porque você não tem coragem de pensar em coisas novas, de abrir caminhos novos. Você desiste facilmente dos seus sonhos, simplesmente porque eles são difíceis de serem realizados. Preguiça. Você, para não ter que se esforçar um pouco mais, você faz gambiarra na sua casa, faz gambiarra na sua vida,
Porque quem faz gambiarra em casa normalmente faz gambiarra na vida. Salomão diz lá em Eclesiastes 10: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Diante de tudo isso eu te pergunto: você é cínico, descrente, indiferente, cético com o reino de Deus? Por que você possui tanto entusiasmo com algumas coisas e uma grande letargia com as coisas do reino de Deus? Por que acordar domingo de manhã é sempre mais difícil? Por quê? Por que é tão difícil ler as Escrituras? Ou ler um livro que fortaleça a sua fé? Mas é tão fácil a gente se dedicar ao nosso esporte predileto. É tão fácil a gente se arrumar para ir no cinema, para ir passear. É talvez porque estudar a Escritura, estudar o livro, exige um pouco de reflexão, de ponderação, e às vezes é difícil, mas nós somos muito preguiçosos para ir um pouco além. Por que é tão árduo, tão árduo, tão árduo você se levantar do sofá para ir fazer uma visita a quem precisa? Por que é que você não muda aquele estilo de vida do let it be, do deixa estar, deixa acontecer, deixa ser, tá bom assim mesmo? O poeta brasileiro, ele já disse o seguinte: longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Onde se chega assim? A lugar nenhum. Alguém já disse que mais do mesmo nos deixa sempre no mesmo lugar. Então não se esqueça de textos como Provérbios 19: a preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente passará fome. O preguiçoso não lavrará a terra por causa do inverno, e mendigará no tempo da colheita. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Enquanto nós estivermos cantando, pense, confesse, coloque-se diante de Deus, diante destas realidades que você acabou de ouvir.